Boa noite, Vitória, tudo bem? Como você está? Esperar o pessoal entrar e aí a gente começa. Esperar o Marcelo entrar também. Oi, Mariana, tudo bom? Oi, Djalma. Oi, Carlos, tudo jóia? Como é que tá o Espírito Santo, Mariana? Tô doida aí pra ir aí passear um pouco. Tem um tempão que eu não vou no Espírito Santo. Boa noite, Rodrigo. Olá, Vini, tudo bem? Tá frio? Ah, não, frio não quero não. Eu quero ir à praia, ali à praia em Guarapari, comer aquela muqueca capixaba. Muito bom, né? Nossa, muqueca, muito bom. Marcela entrou. Oi, Marcelo! Tudo bom? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo direitinho. É assim. É porque o vizinho aqui, ele tá ouvindo maneiras. Eu moro do lado de um bar e eles estão tocando maneiras aqui, Não, mas do tá Zeca baixinho. Pagodinho. Tô ouvindo, mas tá baixinho. Deixa eu até pra ele desligar. Peraí, tocou a minha música. Tá baixinho, Marcelo. É nóis, bicho. Aí Você o tá vizinho tá com ouvindo fone, aqui. porque às vezes o fone deixa o som bem baixinho. É, o vizinho tá ouvindo aqui uns pagodinhos massa. Se o bar não tivesse ficado aberto o tempo inteiro durante a quarentena, eu até ia lá tomar cerveja. Legal. Foda que... Olha só, Marcelo, antes de a gente começar, eu sempre dou um tempinho pro pessoal entrando, aí a gente começa, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tá a quarentena aí no Espírito Santo? Cara, então, eu moro numa cidade onde o pessoal meio que não pegou essa moda não, da quarentena. Assim, meio que falou, Tem não vamos vacina aí aderir. na cidade que você mora? Não, não tem não, mas o pessoal meio que decidiu que, olha, não vamos ser Maria vai com as outras, Ah, então vamos ficar por nós mesmos. Aí, assim, o prefeito até tentou, vou dizer que o prefeito até tentou. Ele até fez uns vídeos, o prefeito daquele é bem famoso, assim, no país, porque ele é um prefeito de uma cidade no interior, mas ele tem um canal no YouTube gigante. Aí ele até tentou, ele falou, galera, vamos mostrar que nós somos civilizados e tudo mais. Só que aí os bares, assim, os bares maiores, que conseguem ali bancar um advogado e tudo mais, mantiveram aberto e tipo, aí foi ah. tenso. Mas isso agora, Quem... né? No começo foi mais apertado, né? Não, não, do No começo começo até também. agora. É. É A porque aqui na única... minha comunidade, no março, abril, era deserto. Terra de ninguém. aqui, assim, aqui o que fechou no começo foram os bares pequenos, assim, boteco mais mesmo. Porque aí um cara desse tomar uma multa, assim, já era, né? Então quem Uhum. fechou foi esses bares pequenos e alguns comércios pequenos também, shopping, coisa assim. Mas, assim, boteco grande mesmo, assim, continuou funcionando meio que normalmente.
Só que os comércios pequenos devem ter quebrado, né, com a questão, essa questão econômica. Aqui É, no Rio, tem pelo sempre. menos, eu tenho visto isso, até no entorno do IFIX, são alguns lugares que eu costumava frequentar, fazer compras, né, pequenas compras, estão fechados, eles foram à falência. Sim, galera não. Parece que o dinheiro não chegou para eles. Não, As- chegou. os créditos. Muita gente tem muita dificuldade para conseguir esses créditos. Assim, as linhas de crédito que o governo abriu. Porque, assim, alguns Marcelo, o bancos. teu áudio está um pouquinho baixo. Você pode falar um pouquinho mais alto? Eu estou te ouvindo Posso. bem, mas está baixinho. Tá melhor agora? Jóia, agora tá. Acho que a gente já pode começar, já deu um tempinho. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária da coordenação de extensão do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o famoso IFIX. Para quem não conhece, o IFIX é uma unidade acadêmica pertencente ao UFRJ que abriga os cursos de graduação em filosofia e ciências sociais e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa pequena série de lives sobre política. O objetivo dessa série é apresentar os principais pontos das principais correntes políticas. Nós temos uma programação que foi divulgada recentemente no nosso feed, vocês podem conferir. Ontem nós tivemos uma live sobre conservadorismo e a live de hoje vai ser sobre o que você precisa saber sobre liberalismo. E o convidado é o professor Marcelo Silva, que é professor do Instituto Federal do Espírito Santo e doutorando em filosofia do nosso instituto, do IFIX. Então, Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fico muito satisfeita de ter um É nóis. especialista dentro da nossa casa para discutir esse tema e tirar dúvidas de todo mundo, da galera toda, sobre essa corrente de pensamento que é o liberalismo. É nóis. Assim, só pontuando antes, eu estou estudando faz algum tempo já o liberalismo. Alguém perguntou antes aí se é o liberalismo político ou econômico. Então, eu estudo o núcleo intelectual do liberalismo, que abrange tanto o político quanto o econômico. São aquelas ideias anteriores a ambos formatos. Legal. Marcelo, eu queria perguntar já o básico, iniciando bem pelo basicão. Você poderia definir, de uma forma breve, assim, o conceito de liberalismo? O conceito de liberalismo, ele existe, você tem mais ou menos, você tem aí três definições que são muito aceitas hoje em dia. Uma dessas definições é aquela que a gente aprende no ensino médio, é a que cai no Enem, que é o liberalismo, é a corrente de pensamento, que tem a liberdade individual como premissa, que institui a ideia da propriedade privada, que limita os poderes do Estado e da sociedade sobre o indivíduo. Essa é a definição tradicional em relação à própria tradição liberal. O pessoal chama até ela de agiografia. Por que é agiografia? A geografia com H aí no começo. Porque ela trata a história do liberalismo a partir do que os próprios liberais dizem. Então, assim, geralmente você não vai falar mal de você mesmo, né? Ou do movimento que você participa. Isso é o que cai no Enem. O liberalismo é essa corrente política que traz para a gente os conceitos de propriedade, de direito à propriedade, a ideia de liberdade, livre expressão, habeas corpus, por que não? Então, essa é a primeira. A segunda perspectiva é a da crítica interna ao liberalismo. É aquele pessoal que, através dos anos, aí, através dos séculos, participa da tradição liberal, reconhece a tradição liberal, ó, maneiro, somos liberais, só que também identifica que existem problemas de associação dessa tradição. Como assim problemas de associação? Bom, o liberalismo trouxe esse segundo conceito. O liberalismo trouxe todas essas coisas boas. A ideia do limite do que o Estado pode fazer com o indivíduo, a ideia da liberdade de expressão, a ideia da liberdade sobre sua propriedade e afins. Só que
O liberalismo também esteve associado a regimes opressores, como a escravidão, por exemplo. O liberalismo também é associado à desigualdade social que o sistema capitalista acaba produzindo. Essa é a segunda crítica. Essa é a segunda definição do liberalismo, que vem de um pessoal que participa da tradição, mas assim tem suas críticas ali. É um pessoal assim, muito do Atlântico Norte, dos Estados Unidos, principalmente, e da Europa. O terceiro conceito do liberalismo, a terceira definição, é de um pessoal totalmente crítico ao liberalismo. É o pessoal que não se vincula a nenhuma dessas percepções do liberalismo que eu falei até agora e acredita que o liberalismo não está ligado à liberdade individual, não está ligado à propriedade, à liberdade de expressão. Pelo contrário, o liberalismo está ligado a como defender que essas liberdades existam só para uma classe específica de indivíduos. Então, assim, essa última crítica é dos marxistas. E aí o expoente máximo dela hoje em dia é o Losurdo, que hoje em dia no Brasil ficou muito famoso através do Jones Manuel e do Caetano Veloso, que citou ele. Nessa primeira conceituação que você apresentou sobre o liberalismo, seria o liberalismo clássico de Locke? Sim, essa tradição, essa primeira definição do liberalismo, ela é uma tradição que começa com Locke e ela termina, por assim dizer, mais ou menos ali no século XVIII, passando para o XIX nos Estados Unidos. Por que a gente diz que ela termina? Porque grande parte daquelas ideias que mantinham ela foram sendo descartadas. Por exemplo, uma das ideias, a ideia de ser humano autônomo. Você pode ser o que você quiser, independente do seu contexto. Esse é o tipo de coisa que hoje em dia as pessoas não tendem muito a aceitar isso. Hoje em dia as pessoas entendem que, olha só, você tem um grau de autonomia enorme na sua vida, para construir sua vida. Só que grande parte daquilo que você é dado pelo seu contexto. Se você, por exemplo, nasce ali próximo da Faria Lima, lá em São Paulo, você vai ter uma oportunidade grandíssima de conhecer e se interessar por mercado financeiro, por exemplo. Só que se você nasce fora desses lugares, você já não vai ter. Então, assim, grande parte dessas ideias que mantinham, elas foram sendo pouco a pouco descartadas. Outra ideia, o Kant. O Kant acreditava que todos os cidadãos deveriam ter direito ao voto. Só que isso excluía as mulheres e, assim, excluía não só por uma questão de política, mas excluía por uma questão para ele epistemológica. Todos aqueles não europeus. Principalmente os negros. Ele tem um trechozinho dele falando que a pele escura evita que o sol entre. Assim, não deu certo, porque geralmente eu vou para o sol e eu fico ainda mais escuro. Enfim, assim, essa ideia do Kant aí, e foi sendo descartado. Todas essas ideias que mantinham o liberalismo clássico. O que sobrou disso? Sobrou todas aquelas coisas que hoje nós valorizamos, até mesmo não liberais valorizam. Por exemplo, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa que você quer ter. E você, assim, não importa se você é liberal, se você não é liberal, é uma coisa que você quer ter, que todo mundo valoriza. Outra coisa que todo mundo valoriza, os limites do que o Estado pode fazer com o indivíduo. Você pode ser um liberal ou não, mas você, geralmente, é comum aceitar que o Estado deve ter limites. O Bolsonaro, o governo, não pode fazer qualquer coisa com o indivíduo. Senão você questiona. Peraí, como assim? Como assim? Por que está fazendo isso? Tem que justificar. Essa prática da justificação já diz sobre o liberalismo contemporâneo. Não é daquela corrente clássica lá. Naquela corrente clássica, a justificação do liberalismo, dos poderes do Estado, ela vinha lá do contrato original, daquela ideia de que houve um momento originário em que as pessoas decidiram as regras da sociedade. E aí essa tradição aí, essa tradição clássica que você falou, ela é rompida a partir do momento em que essas ideias que mantinham ela foram sendo descartadas uma a uma. A terceira corrente que você citou é sobre
a não defesa de alguns aspectos da liberdade individual me parece muito um liberalismo conservador. Estaria errada em pensar dessa forma? Então, existe uma anteposição que foi feita na modernidade entre a tradição liberal e a tradição conservadora. Essa anteposição, ela não é intrínseca a nenhuma das duas. O convidado anterior, eu até esqueci, qual é o nome dele mesmo? O da última live? O Paulo Cruz? O Paulo. O Paulo ele até pontuou isso muito bem, que tem como ser um liberal conservador. Porém, houve essa anteposição em algum momento. E nesse período que houve essa anteposição, a grande questão, principalmente ali, entre o Kant e um cara chamado Edmund Burke. Houve ali essa disputa ali. E uma das grandes questões era: os direitos individuais, eles têm como base a natureza humana ou eles têm como base a sociedade criada? Se eles têm como base a natureza humana, então essa ideia de liberdade, liberdade de expressão, a propriedade e afins, fazem parte daquele conjunto de direitos que você tem só por ser humano. Agora, se fazem parte da sociedade, dos acordos da sociedade, então esses direitos eles podem ser revistos. Eles podem ser dados a uns e não a outros, por exemplo. Tanto que, na transição da sociedade feudal para o liberalismo, a escravidão se tornou muito pior. Se tornou muito mais cruel para os nossos ancestrais. Por quê? Os seres humanos que eram escravizados antes, eram escravizados naquela perspectiva do estamos fazendo mais ou menos um bem para vocês. Estamos levando aí para vocês alguma iluminação. E aí tinha todo esse teatro aí, né? Quando mudou para o liberalismo, para a sociedade liberal moderna, esse ser humano escravizado já se tornou uma propriedade. E aí se tornou uma coisa que no liberalismo contemporâneo, hoje, é totalmente rejeitada. A ideia de desigualdade de status. Que fulano pode ser desigual em relação a outra pessoa só por ser quem é. Então, assim, quando você pergunta se essa questão de rejeitar as liberdades individuais, ela está ligada à terceira crítica marxista, por exemplo, sim, está ligada, porque eles que denunciam isso. O Marx é um dos caras que denuncia isso pra caramba, denuncia muito bem, assim, pontua muito bem aonde que isso houve, em que momento. Porém, existe aí uma questão que é até marxista, talvez o Yazzi vai falar muito melhor para a gente, que é como mediar o espaço para a autocriação dos indivíduos com as demandas coletivas pela aqueles itens necessários à vida. E aí eu não estou falando só da questão material, eu estou falando das questões também intelectuais e espirituais. Como mediar uma coisa com a outra? Um dos grandes debates do liberalismo é isso. E é um debate que gera várias correntes. Como mediar a oferta a cada cidadão, a cada indivíduo, de todas as condições para ele se autocriar, para ele usar a sua humanidade e se desenvolver como ser humano. Como ofertar isso a todo mundo sem intervir na liberdade que cada um pode fazer disso. É a questão que, por exemplo, vai dividir o liberal defensor do capitalismo do liberal crítico ao capitalismo. O europeu do americano. E assim por diante. O que um liberal crítico ao capitalismo defende necessariamente? Não seria o capitalismo, o modo de operação, ou uma visão da sociedade para o liberal? Essa é uma pergunta assim, essencial do liberalismo, é uma pergunta assim, muito boa mesmo, de qual é o vínculo entre o liberalismo e o capitalismo. Eu te falei no começo daquelas 3 definições de liberalismo. Uma delas da tradição, a versão que os próprios liberais contam. Outra, a versão que liberais críticos ao próprio liberalismo contam. E outra versão dos marxistas em relação ao liberalismo.
essa vinculação entre liberalismo e capitalismo, ela é típica dos marxistas e dos liberais, mais dos liberais críticos ao liberalismo. Agora, antes disso, você vai ter dificuldade em vincular os liberais ao capitalismo. Por quê? Porque a descrição do que é o capitalismo, ela veio mais tarde com Marx. O Marx é que trouxe a definição do liberalismo, a definição do capitalismo, que até mesmo aqueles caras que são contra o Marx usam. E aí? Se o Marx é quem definiu isso, quer dizer que antes disso não tinha capitalismo? Aí entra a grande questão. É possível distinguir entre mercado e capitalismo? Se você acredita que é possível distinguir entre as duas coisas, então você pode conceber a ideia do liberal anticapitalista. Do liberal que defende, olha, eu defendo que as pessoas tenham propriedade, eu defendo que as pessoas tenham liberdade de expressão, que o Estado tenha limites no que ele pode fazer ao indivíduo, só que eu não defendo que o direito à propriedade seja absoluto. Eu não defendo que a acumulação de bens seja absoluta. Se você acredita que é possível diferenciar as duas coisas, sim. Agora, os marxistas, assim, e aí eu não estou falando todos os marxistas, até porque eu não tenho assim, uma leitura tão ampla, assim, mas eu tenho vários colegas que leram bastante e que são marxistas. Geralmente os marxistas vinculam o capitalismo ao liberalismo, dizendo que o liberalismo ele serve como a teoria que deu subsídio ao capitalismo. E deu subsídio de tal forma que se você tirar o capitalismo do liberalismo, não sobra nada. Exatamente, é exatamente essa a minha questão, né? Porque parece, pelo que a gente lê do liberalismo, ele não funcionaria num outro modo de produção que não fosse capitalismo. Então, me causa curiosidade quando se fala que é possível existir um liberal que opere fora de um modo de produção capitalista. Então, aí que entra aquela diferença, que talvez a gente vai falar ainda, entre os vários tipos de liberais, as várias tendências. Por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem o Bernie Sanders. Ele se identifica como um liberal socialista. Olha só. E aí, assim, ele articula isso teoricamente. Não é igual, assim, aqui no Brasil, as siglas partidárias, que é social-liberal, só que aí você vai ver, não tem nem social nem liberal. Não. Ele se identifica e articula, olha, eu defendo tal coisa, tal coisa, tal coisa do liberalismo, dessa tradição, porém, eu não consigo defender e não consigo justificar o capitalismo e a acumulação. Só para você ter uma ideia, essas coisas elas não são exatamente tão utópicas do ponto de vista material mesmo da legislação. Aqui no Brasil mesmo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, você tem legislações antitrust. Você tem o direito à propriedade garantido e, ao mesmo tempo, você tem uma legislação que impede você de dominar toda a cadeia produtiva de um determinado produto. Percebe como é que, olha, mas essa lei é anticapitalismo? Aí entra a questão do que é o capitalismo. Eu estou usando aquela definição mais simples do capitalismo como o sistema econômico, aonde aquela definição assim até rasa. O capitalismo é um sistema econômico aonde a produção e a distribuição dos bens é dada pelos equipamentos de mercado e em nenhum momento há um tipo de você não tem nenhuma restrição, não deve ter nenhuma restrição à forma como você usa os bens. Você pode acumular o quanto você quiser, mesmo que custe a pobreza de outros. Entendi. Você pode... Bom, Marcelo, eu entendi que tem várias vertentes dentro do liberalismo, mas considerando isso, ainda queria perguntar qual é a visão do liberalismo, e aí você pode discorrer em relação às vertentes e o que você achar que é mais pertinente, a visão do liberalismo a respeito da política, da cultura e da economia. Como eu falei, tem essas três perspectivas. Porém, como a gente está falando da expressão dos liberais, assim, do liberalismo, então a gente fica só com as duas primeiras,
que é aquelas clássicas, que é a clássica e a dos liberais, que são críticos também ao liberalismo. Bom, em relação à política, são aqueles elementos básicos. A política, ela é a forma de organização da sociedade civil, através da qual a sociedade civil administra o Estado. Então, o Estado, ele deve ter necessariamente limites em relação ao que ele pode fazer na sociedade civil. Essa é uma percepção liberal que vem lá de Locke, e depois é reafirmada continuamente. Assim, a ideia de que, olha, o liberalismo é a sociedade civil se organiza em corpos políticos, em doutrinas, em ideologias, disputam as estruturas do Estado, e nas estruturas do Estado, define-se ali qual caminho o Estado vai seguir. Lembrando sempre que esse Estado vai ter vários limites em relação ao que ele pode fazer, em relação à sociedade e em relação ao indivíduo. Por isso que o liberalismo, quase sempre você vai ter ali o liberalismo, os liberais, assim, os autopromotores liberais, quase sempre você vai ver eles falando em relação a não podemos deixar o Estado fazer isso ou aquilo com a gente. Não podemos permitir que isso ou aquilo que o governo decida sobre isso ou aquilo. Isso por quê? Essa é a percepção liberal. O Estado tem que ter limites. Quando a gente fala de economia, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô sim. ouvindo. Porque o seu vídeo travou para mim. Mas vamos lá. Então, assim, em relação à política, a sociedade civil é a forma pela qual os cidadãos se organizam para direcionar o Estado. E essa direção, ela o tempo todo, ela é ponderada com contrapesos. Assim, o Estado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Essa é uma percepção liberal que vem lá de Locke e até hoje ela está presente nas mais variadas graduações. Você tem assim, um liberal que acredita que o Estado não pode fazer nada em relação ao indivíduo. O pessoal maluquinho lá do Tea Party, nos Estados Unidos. E não, se eu quiser vender meu filho, eu posso. Não posso abortar, mas se eu quiser vender depois, eu posso. E no Brasil tem quem defenda isso também. Jornalista da Folha, inclusive. Sim. Tipo, não posso abortar. Mas se quiser vender, pode. Vender pode. Outra perspectiva. Não, o Estado está aí para garantir a competição no mercado. O Estado está aí para garantir que os contratos sejam cumpridos, para garantir que ninguém tenha uma desigualdade de status em relação ao outro, coisas desse tipo. Outra percepção. O Estado está aí para corrigir as desigualdades e garantir, assim, a meritocracia. E aí é um problema muito grande, porque um problema que eu falo de uma perspectiva própria. O liberalismo tem uma grande dificuldade em se desligar do conceito de meritocracia, que é um conceito que hoje é extremamente problemático, porque percebe-se que elementos muito básicos da nossa vida, em relação aos méritos, são dados pelo contexto. E isso é um desafio que os liberais ainda não ofereceram uma solução, falando, olha, não, a gente vai resolver isso assim. Então, assim, você tem várias graduações de como um liberal pode pensar em relação ao Estado, em relação à política. Em relação à economia, bom, o liberalismo clássico é aquela percepção de que o Estado está aí para garantir o ambiente econômico. O Estado está aí para garantir que exista essa paridade de armas no ambiente econômico. E aí tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, o Adam Smith é um liberal. Assim, reconhecidamente liberal. Ai de quem disser que o Adam Smith não é um liberal. E o Adam Smith falava coisas, por exemplo, ele dizia que a única classe, isso é uma frase dele, eu estou mais ou menos parafraseando, a única classe que ele odeia mais do que os políticos são os grandes empresários, os grandes industriais. Ele fala que toda vez que os grandes industriais se reúnem, eles estão tramando contra o povo. Assim, então o Adam Smith, ele é um tipo de liberal que, se a gente pegar para ler, ele vai defender muita coisa que hoje seria chamado de comunismo, de socialismo. Por exemplo, o Adam Smith, ele falava de forma muito... O Adam Smith, ele era muito crítico
a democracia de proprietários. O que é a democracia de proprietários? Aquela americana, onde os democratas decidiam entre si, ou a democracia grega mesmo. É uma democracia onde grandes proprietários decidem as regras. Isso vale a gente lembrar. Nos Estados Unidos, foi a democracia que acabou com a escravidão? Não, foi uma ditadura militar. O presidente rompeu tudo quanto é direito individual. O presidente rompeu as estruturas do Estado. Violou tudo quanto é lei. E ignorou a ideia de habeas corpus. Montou um Estado militar mesmo. Olha, eu tenho um exército do presidente, não era o exército assim, do país. Eu tenho um exército e agora vocês, que são contra o fim da escravidão, vão me obedecer porque o meu exército é maior. E eu vou conduzir uma guerra civil para impedir vocês de continuarem com esse tipo de ação. Uma ação totalmente antiliberal. E aí tem gente que liga o liberalismo ao fim da escravidão. Eu acho muito complicado fazer isso. Porque o que acabou com a escravidão assim, foi violência. Antiliberal totalmente. Aí a gente... Marcelo, em relação à cultura, aos costumes, qual seria a perspectiva do liberalismo nesse segmento? Olha, em relação à cultura, você tem essa percepção clássica, a do liberalismo clássico, segundo a qual assim, existe ali uma abertura. Olha, você pode fazer o que quiser, desde que o que você não faça não seja prejudicial a outrem. Desde que você não esteja violando a liberdade de outrem. Só que, se a gente pega essa doutrina clássica e contextualiza ela, e vai olhar assim, materialmente o que acontecia, você pode fazer o que você quiser. Você pode decidir entre ser católico ou ser protestante. Você pode fazer o que você quiser com os seus escravos. Você pode fazer o que você quiser. Só que quanto mais você tiver, mais você pode fazer. Então, assim, aí essa primeira percepção... Ai, caramba, quase derrubei tudo aqui. Essa primeira percepção do liberalismo, ela é toda problemática nesse sentido. Agora, se a gente pega o liberalismo mais recente, se a gente pega o liberalismo político, propriamente dito, a gente já tem uma percepção muito mais tranquila, que é o quê? Olha, nem todas formas culturais são legítimas ou são benéficas. Então, nem todas devem ter o direito de existir. Qual é o critério para decidir se pode ou não existir dentro de um Estado liberal? Simples. Determinada ideologia, determinadas pessoas cooperam com a coexistência e com as liberdades que elas têm? Ou será que se elas pudessem, elas acabariam com essas liberdades para as outras pessoas? Bom, se essa ideologia ela é adequada a um ambiente de liberdades mútuas, então, tudo bem, ela pode existir. Agora, se essa doutrina ela não coopera com as liberdades comuns das pessoas, aí ela já não pode existir, não. Aí o Estado vai atuar para acabar com ela. Exemplos disso. Você pode criar um partido nazista? Não. Por que você não pode criar um partido nazista? Está violando o direito de expressão das pessoas, liberdade de crença das pessoas? Não, você não pode criar um partido nazista porque a premissa dessa ação envolve rejeitar ou negar a liberdade que você teria para fazer isso. Essa é a grande questão. Porém, você pode criar um partido para preservar o modo de vida dos descendentes de alemães no Brasil? Aí já entra na zona cinzenta. Será que pode ou não? Bom, você pode criar um partido, é mais complicado, mas você pode criar uma associação? Pode. Bom, então vamos criar uma associação de descendentes de trabalhadores alemães no Brasil. A gente está chegando pertinho da definição inicial do nazismo. Porém, qual é a diferença? O que distingue uma coisa da outra?
Tá vendo que você tem que fazer toda uma articulação retórica? Uhum. Então, o liberalismo é quase sempre, aí é uma crítica que os liberais recebem. É aquela crítica que nos Estados Unidos chamam eles de bunda mole, e aqui no Brasil chamam os liberais geralmente chamam os liberais de estão justificando as desigualdades e defendendo a elite. Qual é esse aspecto que faz isso? O fato do liberalismo hoje ter como premissa central a ideia de justificação. Você tem que ser capaz de justificar, você não, toda a sociedade. Quer participar na sociedade? Então você tem que ser capaz de justificar o que você está se propondo a fazer ou aquilo que você quer que o Estado faça perante uma linguagem que todos tenham acesso. É a linguagem científica? É a linguagem laica? É a linguagem do direito? Não. É uma linguagem que todos têm acesso. Quer dizer que se você é uma pessoa religiosa e quer se expressar a partir da sua maneira religiosa, e para mostrar que, olha, seria legal ter um determinado tipo de lei, porque essa lei ajudaria todos. Você pode falar, de acordo com o seu vocabulário religioso. Você só tem que colocar, você só tem que justificar isso para todos. Não pode ser só para o seu grupo. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai, um dos aspectos da influência liberal no Brasil, você vê no STF. Não sei se você lembra, recentemente a gente teve um julgamento sobre o sacrifício de animais em rituais religiosos. Assim, tinha dois aspectos centrais ali que estavam sendo julgados, dois fatos. Que é a questão de todas as religiões que fazem uso disso, e dois, a participação do agronegócio brasileiro na exportação de frango para o Oriente Médio. O Brasil é um dos maiores exportadores de frango para o Oriente Médio. Por quê? Porque tem muito frango? Não. Porque o Brasil é um dos únicos países cujos frigoríficos se dedicam a matar o frango de uma forma específica que eles comem lá. Que é o frango halal, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então estava a discussão lá no STF. Bom, se fosse essa perspectiva, uma perspectiva cientificista ou absolutamente laica, seca da discussão, a gente teria o que lá? Teria uns cientistas, uns acadêmicos, uns juristas, e seria resolvido ali. Só que aí entra a influência liberal contemporânea, muito diferente daquela clássica. Olha, vai discutir uma questão que afeta todos esses grupos? Então tem que ter o representante dos grupos religiosos. Aí quem estava lá? Você conseguia, e aí lá, se você entrar no site lá, vai ter registro da presença de pessoas de religiões de matriz africana, de pessoas de todas as religiões que de alguma forma se sentiram interessadas no debate. Tinha lá o representante de grupos ativistas que são contra o sacrifício de animais. Enfim, esse é o aspecto central do liberalismo que, de um lado, gera muito elogio, que é a ideia de que, olha, cara, você pode propor o que você quiser. Você só tem que adequar a sua proposta ao vocabulário que todos entendam. Esse é um dos desafios que grande parte dos políticos brasileiros que se associam à ideia de liberalismo não conseguem exercer, não conseguem vencer. Exatamente sobre isso que eu queria fazer a minha próxima pergunta, né? Ultimamente, a gente tem visto uma galera se manifestando ou se identificando como conservador, como liberal, e que até bem pouco tempo atrás não era visto. Eu, por exemplo, na minha época de graduação, eu nunca estudei com uma pessoa que falava que era liberal, assim, abertamente. Hoje a gente vê nos campos universitários jovens graduandos ou pós-graduandos se identificando com essas correntes. Na minha época, tinha um predomínio de pessoas com Peraí, identificação. rapidinho. Deixa eu só. Ai. 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 O computador aqui soltou um som do nada aqui. Ah, tá. Acho que ele captou a voz e começou a soltar. Mas pode ir. Então, assim, né, quando eu era graduanda, né, um tempo atrás, assim, era um predomínio de jovens que se identificavam ou como socialistas, ou como comunistas, ou como anarquistas, correntes muito mais atreladas à tradição progressista.
de uns tempos para cá, talvez, não sei, 5 ou 4 anos para cá, começou uma ascensão de jovens se intitulando e se identificando como conservadores, liberais, libertários. E aí a minha pergunta para você é: quais são os princípios e valores de um liberal? Ahn, Vamos lá, então. Assim, assim como todas as correntes políticas, essa percepção ela vai sendo construída no desenrolar das coisas. Por exemplo, o que é um liberal aqui, exatamente no Brasil, é diferente do que é um liberal nos Estados Unidos, é diferente do que é um liberal lá na Europa. O que é um liberal na perspectiva do marxista é diferente do que é um liberal na perspectiva de quem estuda o liberalismo clássico, que é diferente da perspectiva de quem estuda o liberalismo contemporâneo. Então, existe, assim, toda essa diversidade. Porém, se a gente pegar assim, quais são os valores que um indivíduo que deseja se autodeclarar liberal tem que aderir hoje para poder ser fiel a essa tradição? Tanto a tradição que começa em Locke e vem até hoje. Quais são os valores básicos, nucleares, assim, aquilo que define e que distingue esse cara de um socialista? A ideia de que o núcleo da sociedade é o indivíduo. Para o socialista, o núcleo da sociedade são as classes sociais e as forças produtivas. No caso, para o liberal, é o indivíduo. Tem até liberais que falam, que usam um jargão, que fala que a menor minoria é o indivíduo. É um jargão muito tosco, mas é um jargão que ilustra parcialmente essa ideia liberal, de que o núcleo da sociedade é o indivíduo. Outra coisa que a pessoa hoje que é liberal tem que aderir é a ideia da liberdade de expressão. Se o cara é liberal, ele não pode, sobre possibilidade de infringir a tradição dele mesmo, não pode ser contra a liberdade de expressão. Outra coisa, essa daqui é básica, né? Propriedade. O cara tem que defender o direito à propriedade. O direito absoluto à propriedade? Não. Tem que defender o direito à propriedade. Mas o que significa o direito à propriedade? Essa é uma questão, assim, que talvez que fica... essa é uma questão que embaça muito o debate. O direito à propriedade não é o direito de ter uma coisa e de usar uma coisa. O direito à propriedade é o direito de ter direito sobre um objeto, mesmo não fazendo uso. Esse direito ele vem lá da legislação romana. Você é dono mesmo que você não use. Mesmo que você não esteja lá, você continua dono. Esse é o direito à propriedade. Na tradição liberal, esse direito é incorporado ao próprio ser humano. É natural, você nasceu com esse direito. Sua primeira propriedade é o seu corpo. Essa é a tradição liberal lá do Locke. No liberalismo contemporâneo, existem tendências que falam, olha, esse liberalismo proprietário foi aquele que acabou se vinculando ao capitalismo e gerando uma série de problemas que a gente conhece. Então, que tal se a gente deixar de lado essa discussão sobre propriedade? Deixar de lado como assim? Dizer que não existe? Não. Suspende o juízo. Deixa para cada sociedade decidir. Isso é uma coisa típica do liberalismo contemporâneo. Você ser capaz de suspender o juízo. A versão do liberalismo que vai ser a melhor para os Estados Unidos não é a melhor para o Brasil, não é a melhor para a Europa. Então, assim, esse é outra coisa essencial para o liberal contemporâneo. Vai se dizer liberal hoje? Então você tem que aderir a essa ideia de que a versão do liberalismo ela é construída naquele ambiente. Não, mas isso é uma coisa também curiosa, né? Quando você fala no comparativo entre Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o conceito de liberal é diferente do conceito que a gente utiliza, aplica aqui em relação a liberal. Tem outro tipo de conotação e por muito tempo, ou até diria até correntemente, a palavra liberal acabou recebendo uma conotação negativa. Será que você pode fazer algum comparativo sobre isso e por que o termo liberal recebeu uma conotação negativa no nosso meio?
Bom, vamos lá. Vou pegar a sua questão e juntar com uma questão anterior da Nicole Cerejo, que é como se encaixaria o liberalismo no socialismo. Ou seja, se você não atrela o liberalismo automaticamente ao capitalismo, como é que você poderia vincular a outras coisas? E aí isso já vai estar junto da questão de que como que existem todas essas versões? Assim, como é que elas se articulam, todas essas diferenças? Nos Estados Unidos, o liberalismo está associado a essa tradição que eu expliquei para você, que é a segunda tradição. A ideia de pessoas que reconhecem os benefícios do liberalismo, a ideia da liberdade, da propriedade, da expressão e tudo mais, porém não se vinculam aos aspectos negativos dessa tradição, a escravidão, ou as desigualdades do capitalismo e afins. Esse é o liberal típico nos Estados Unidos. Aonde está esse liberal? Principalmente nas universidades. Principalmente nas universidades. Essa pessoa, geralmente, ela está associada a movimentos de esquerda. Ela está associada a movimentos de esquerda ali, a movimentos progressistas. Fora das universidades, aonde estão esses indivíduos? Cara, muito em Hollywood. Tanto que o Trump, o tempo todo, ele está acusando os Hollywood liberals. Está acusando Hollywood de promover aquelas perspectivas de mundo. Muita coisa do que a gente sabe sobre os Estados Unidos hoje é uma versão do que Hollywood contou pra gente. Uhum. E os liberais nos Estados Unidos, então, assim, o liberal contemporâneo, o liberal hoje nos Estados Unidos é esse cara. Esse cara, muitas vezes, ele está nessa tradição de defender essa liberdade toda, defender essa liberdade do indivíduo para a autocriação. Isso envolve, por exemplo, a questão do gênero, a questão de reconhecer que, olha, talvez não existam só dois gêneros, talvez existam mais. Cabe para cada um definir. Envolve reconhecer as questões ligadas ao machismo, envolve reconhecer que as desigualdades do capitalismo geram uma dependência dos indivíduos em relação aos donos dos meios de produção. Esse liberal que está na universidade nos Estados Unidos, aqui ele seria chamado de socialista. Ele seria um revolucionário. Mas Porém, assim, o liberal nos Estados Unidos, ele não faz uma oposição à propriedade privada. O socialista que faz. então, aí que entra a questão. Esse liberal lá, ele está vinculado, por ocasião, ao socialista. Só que como o socialismo nos Estados Unidos ele é bem menos impactante do que aqui, as pessoas assim, têm bem mais receio de falar que são socialistas ou coisas do tipo. Por que isso? Porque lá você teve políticas de Estado assim, que miraram os socialistas. Aqui no Brasil a gente teve a ditadura e a gente tem uma articulação social aí que vez ou outra reprime as ideias socialistas. Porém, você tem partidos socialistas grandes, partidos socialistas que governam estados, você tem partido comunista que governa estados. No Brasil isso é mais tranquilo. Lá já é muito mais complexo. Então, esse cara, que ele não é contra a propriedade privada, porém, se precisar também, se precisar abolir a propriedade privada para poder alcançar a igualdade, esse cara, assim, eu pelo menos duvido que esse cara seria contra. O liberal. Você tem casos de um grupo de liberais um pouco mais antigos não, um pouco mais velhos. Esses liberais, você vai ver a ilustração deles no filme O Julgamento do 7 de Chicago, que são os liberais que o Aaron Sorkin, que é um diretor, descreve. São os liberais que eles defendem toda a estrutura e argumentação liberal. E acreditam que, no interior de uma sociedade capitalista, com as leis certas e as ferramentas sociais certas, você consegue desfazer as desigualdades. Pelo menos as desigualdades que causam dependência. E aí, assim, como é que se vincula o liberalismo ao socialismo? Cara, tem um capítulo de um livro do Rawls chamado O Liberalismo Político. Não é um capítulo, desculpa, é um subtítulo, onde ele fala, onde ele descreve, ponto a ponto, como é que seria possível vincular, como é que seria possível aplicar a teoria da justiça liberal. John Rawls é o principal autor do liberalismo político da contemporaneidade. Ele explica como seria possível aplicar a uma sociedade socialista. Lembrando, uma sociedade socialista não é necessariamente um Estado socialista. É uma sociedade que compartilha
aqui os valores socialistas. E aí o Rawls ele vai lá e descreve como fazer isso. Ó, tem E uma aí, pergunta da Nicole que é exatamente isso que eu estava pensando. Olha, mas então esse liberalismo que pode se ligar à esquerda seria mais no âmbito político e não no econômico? se você, se você pensar os liberais que se vinculam mais à tradição clássica, então, sim, seria político. Não seria tanto econômico. Só que se você ir lá em Adam Smith, cara, você diria também que pode ser econômico. Porque quando você lê Adam Smith, cara, o Adam Smith ele defendeu, assim, ele defendia as medidas despóticas para acabar com a escravidão. Ele dizia que as estruturas da democracia não permite, de uma democracia pautada na propriedade, pautada assim nos proprietários, não permitiriam solapar o regime da escravidão. Ele acreditava que os grandes industriais se reuniam para tramar contra o resto da sociedade. O primeiro livro que o Adam Smith escreve não é sobre economia. O primeiro livro que ele escreve é sobre moral. É um tratado sobre a moral. Antes de escrever A Riqueza das Nações, Adam Smith estava onde? Aprendendo sobre política e economia? Na China. Na China. Tipo, assim, então, assim, a gente tem essa... existe... Aí entra aquilo que eu falei anteriormente, da geografia. Conta-se a história do liberalismo de uma forma que é adequada às perspectivas que alguns têm hoje do liberalismo. Porém, cara, se você for ler, você encontra coisas ali que você fica... Por exemplo, o Locke. O cara defendia o Locke e o Stuart Mill defendiam a escravidão. E olha que o Stuart Mill era um cara absolutamente sensível à questão de gênero. Porém, defendia a escravidão. O Locke era um cara que defendia a escravidão abertamente. Inclusive, tinha ações na empresa... Esqueci agora qual é a empresa, mas é a empresa que promovia o tráfico de escravos. O Adam Smith era um cara que falava que as estruturas de uma democracia não seriam capazes de acabar com a escravidão. Era um cara que falava que tinha que limitar a forma como os grandes empresários agem em relação ao resto da sociedade. Então, assim, é importante, quando for ler sobre o liberalismo, e aí a Ju Chazil perguntou quais são os autores recomendados. É importante para entender sobre o liberalismo. Primeiro você vai decidir ali qual lado você quer a tendência hoje. Se você não é um pesquisador, então você pode ler assim. Se você é um pesquisador, você tem que ler tudo. Se você não é um pesquisador, primeiro você escolhe qual lado você quer defender. Você quer participar daquela tradição clássica? Você quer reconhecer os problemas da tradição clássica e tentar renovar o liberalismo? Ou você quer criticar totalmente? Se você quer conhecer a tradição clássica a partir dos seus próprios termos, começa com Locke, vai para Kant, Stuart Mill e Jefferson, Thomas Jefferson. Você vai estar aí, ó, no básico aí, da autohistória do liberalismo, da geografia. Se você é um cara ou uma mulher que reconhece, olha, eu reconheço os problemas da tradição. Eu reconheço que a escravidão esteve vinculada ao liberalismo. Não só intelectualmente, mas politicamente também. Porém, cara, eu não queria abandonar o direito à propriedade. Eu não queria abandonar a ideia de livre expressão. Eu não queria abandonar a minha liberdade de crença. E eu acredito que o mercado é bom. Injusto ser vinculado ao capitalismo? Sim. Mas o mercado em si parece uma coisa boa. Caramba, o que eu faço? Cara, então você vai começar a ler os liberais por John Rawls. Você vai pegar um livro dele chamado O Liberalismo Político. Se você... cara, eu não quero ler um livro, né? Livros tem muita coisa. E esse livro nem tem imagens, nem nada do tipo. Eu quero ler algo curto, eu quero resumido. Tem um artigo do John Rawls chamado Justiça como Equidade, uma definição política não metafísica. E aí ele explica o básico do básico sobre o liberalismo. O que define o liberalismo político na contemporaneidade. Não, eu quero conhecer o liberalismo, essa tradição clássica, só não quero fazer isso para criticar. Eu quero mostrar como é que esses liberais participaram na escravidão, são antidemocráticos. Eu quero falar mal, só falar mal. Então, quem você vai ler? Cara, você vai pegar o Losurdo.
Você vai começar por onde? No Losurdo. Contra a história do liberalismo. E aí depois você vai se aprofundar com autocensura no pensamento de Kant, que é do Losurdo também. Então, assim, vai depender de quem. Ah, não, eu quero ter uma visão completa, então você lê todos esses que eu disse. Que aí você vai ter aquela visão completa. Marcelo, nosso tempo está quase acabando. Eu adorei a live, foi muito, muito boa esse assunto. Acho que dá para a gente fazer, de repente, marcar uma nova live, né, para falar mais ainda sobre liberalismo, de repente fazendo a distinção entre as vertentes. Eu fiquei É muito nóis. satisfeita com a live de hoje. E quero agradecer novamente. Também quero aproveitar e agradecer a todo mundo que assistiu. A gente tem uma programação de lives, como, né, eu falei no começo, sobre política. Na segunda-feira que vem, nós vamos receber o professor Josué Medeiros para falar sobre social-democracia. E na segunda mesmo, a gente vai receber o professor Mauriase para falar sobre socialismo. Tudo às 18 horas. Então, por favor, não percam, acompanhem. Desejo uma ótima noite para você, Marcelo, e para vocês, todo mundo, né, todos que É nóis. assistiram. Quem mandou pergunta aí e não deu tempo de responder, pode mandar DM, que eu dou uma resposta rápida ali, ou indico alguma coisa. Vão atrás do perfil do Marcelo, que ele vai lá e explica tudo, gente. Beijão e É boa noite nóis. a todos. Beijão. Falou.